Preste atenção nesse vídeo lá do canal Apologista da Verdade. Você está dando munição para apóstatas. É que um estudante vai assistir os seus vídeos e vai abandonar o estudo da Bíblia com as testemunhas de Jeová. Eu até entendo a tua indignação, meu irmão, mas tu estás atacando a organização de Jeová. Essas frases e outras frases similares são frases que eu tenho ouvido de pessoas que me conhecem, que entendem o que eu estou fazendo, mas que acham que o que eu estou fazendo não está dando frutos positivos para as pessoas. Em relação ao caso do Ronaldo Canedo, que foi dissociado falsamente, sem nenhuma razão bíblica para isso, e que está tentando buscar na justiça do homem a verdadeira justiça. Por quê? Porque dentro da congregação, no caso a congregação onde ele frequenta, ou frequentou, enfim, a justiça não foi feita. Betel também se isentou de fazer justiça porque tomou o lado de sectários. Então as frases que eu citei no início do vídeo, elas têm sido ditas em relação a estes casos, ao meu caso, ao caso do Ronaldo Canedo e a outras pessoas também. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como essas frases que eu falei aqui no início do vídeo têm sido usadas como escudo humano para que a organização deixe ou se isente de fazer o que é certo e para que aqueles que buscam justiça passem a ser encarados, segundo a vontade da própria organização, como malfeitores. Então, só para você entender, você vê a mídia brasileira fazendo essa propaganda negativa em relação à polícia. É óbvio que existem policiais que não seguem a lei, e usam pessoas inocentes como escudo humano em conflitos com a polícia. E aí o que acontece? Um dos lados atira e o outro lado não pode atirar? Claro que vai ter que atirar. O que acontece é que, visto que os criminosos usam aquelas pessoas inocentes, que são trabalhadoras, lá na favela, como escudo humano, muitas vezes uma delas acaba sofrendo com isso, certo? E aí quando uma delas sofre, uma pessoa inocente sofre, o que acontece? A mídia vem, olha, a polícia fez isso, polícia não sei o que fez isso. Só que não foi a polícia que fez isso. Quem fez isso foram os criminosos, porque eles usaram aquelas pessoas inocentes como escudo humano. Por quem que é sempre culpado por isso? A polícia. Só que os criminosos usam pessoas como escudo humano para se proteger realmente da defesa da polícia. Então, por mais que a mídia apresente às vezes a polícia como culpada nos casos e tente difamar a polícia nesses casos, né, onde há uma tragédia, os reais culpados são os criminosos, porque são eles que estão usando essas vítimas como escudo humano. Então esses fatos são na realidade uma boa analogia para a gente aqui, porque de forma similar não é muito diferente o que a organização e muitas pessoas dentro da organização têm dito a respeito de mim, têm feito a respeito do Ronaldo Canedo também, quando a gente quer buscar justiça e trazer a verdade à tona. O Ronaldo quer ter a desassociação ou dissociação dele anulada e que a justiça seja feita no caso dele. O meu propósito é promover a desassociação do corpo governante. Eu não sou contra as testemunhas de Jeová, eu não quero que você deixe de ser testemunha de Jeová. Mas eu entendo que a lei de Jeová é para todos e o corpo governante não está acima da lei de Jeová como eles acham que estão. Então a lei de Jeová se aplica a eles também. E eles são culpados, absolutamente culpados, de pecado de desassociação, conforme eu tenho provado aqui no canal. Quando alguém diz, mas o que você fala, aí essas provas elas não são absolutas, a pessoa não assistiu os meus vídeos. E não é possível que você tenha visto as provas que eu apresentei aqui, documentais, e você ache que essas provas não são absolutas. Não tem como a pessoa ter assistido ao meu conteúdo, as provas que eu apresentei ali nos pecados de desassociação, e a pessoa ainda acha que não tem prova para desassociar o corpo governante. Não me entra na cabeça isso, tá? Então se você sabe do que eu apresentei aqui, viu a série Pecados de Desassociação e outros vídeos que eu fiz, você sabe, existe prova farta para desassociar o corpo governante não só por um caso, mas por mais de um, tá? Eu vou tratar um que é a heresia, tá? A heresia não tem dúvida disso, que eles são culpados. Ele vai pontuar aqui algumas outras coisas, mas eu vou comentar esse primeiro ponto que foi trazido, né? O tema do vídeo, né? Quem está causando divisão nessa Testemunha de Jeová. E ele traz uma comparação com respeito à polícia, né, que enfrenta a criminalidade numa comunidade, por exemplo, e o criminoso usa um civil, uma população, para poder ter como escudo humano. E, em algum momento, acontece algum tipo de tragédia e se culpam a polícia pela questão. É como se fosse a mensagem que é trazida
de um fato que aconteceu com um terceiro, as pessoas elas ficarem com raiva daquele que está trazendo a mensagem pelo problema que o terceiro causou. É mais ou menos isso que acontece, né, que está sendo relatado. E é exatamente o fato que acontece. Quando é feito um vídeo e falado a respeito da situação da organização, as pessoas ficam contra quem está fazendo o vídeo e não contra o próprio causador do problema. É isso. Quando é falado a respeito, por exemplo, das datas do fim, sobre o Bet Sarim, sobre as mudanças de interpretação, sobre as novas luzes, não foi eu que criei isso. Não fui eu que coloquei na cabeça e criei essa regra. Não, foram eles. É a liderança que faz isso. Então, se alguém, como eu saí por conta de várias coisas que eu pesquisei e percebi, peraí, eu não estou seguindo a Bíblia, eu estou seguindo homens, eu estou seguindo a liderança, eu estou seguindo o que o corpo governante está achando. E a minha vida, ela é muito preciosa para eu colocar na mão de homens. A minha vida, ela é muito preciosa para eu colocar na mão de 11 homens nos Estados Unidos para decidir o que, é que eu vou fazer, quais as pessoas que eu vou conviver, quais as pessoas que eu vou falar, até que ponto eu falo, eu posso falar oi, posso não falar oi. Pô, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. Eu percebi, cheguei a essa conclusão. E eu tive que sair. Então, a culpa é minha porque eu saí. Porque algumas pessoas dizem isso. Ah, você é fraco. Você abandonou Jeová. Não, gente. O corpo governante não é Jeová. A organização não é Jeová. O que eles fizeram, colocar na tua cabeça que a organização, que o corpo governante e Jeová são as mesmas coisas. Se você sai do salão, você abandona Jeová, porque eles colocaram na tua cabeça que é a mesma coisa. Mas não é. É algo óbvio que eu estou falando, mas não é. A organização não é Jeová. A organização não é de Jeová. A organização é do corpo governante. Porque é ele que decide quem fica na organização dele, ele que decide quais doutrinas mudam e quais doutrinas eles vão criar. Então, a organização não é de Jeová. A organização é do corpo governante. A organização segue o livro dos anciãos, a organização segue o que tem na sentinela, e não a Bíblia. Porque não foi a Bíblia que proibiu a barba, não foi a Bíblia que disse que era proibido dar oi para quem saiu, não foi a Bíblia. Isso foi a revista, a sentinela, todas foram regras humanas. Tá? Então, o que é seguido na organização são revistas e as publicações da torre de vigia, ou seja, do corpo governante. Então, a organização é do corpo governante. Tá? Apesar de ser algo óbvio, é importante ser dito. Então, quem está criando essa divisão, essa separação, muitas pessoas saindo da organização, muitas pessoas se dissociando, ou seja, pessoas saindo com consciência própria, é o próprio corpo governante. Quem está criando esses canais que existem, dissidentes, é o corpo governante. Quem criou os dissidentes é o corpo governante. Tá? Foi ele que criou. Porque se não houvesse essa autoridade herética e farisaica, muitos de nós não teríamos saído. Muitos de nós estaríamos lá seguindo o que está na Bíblia e não o que está nas publicações ou na cabeça do corpo governante. Existe essa diferenciação, tá? Inclusive, eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários a respeito desse assunto. E promoção de seita. Isso é absoluto. Isso é base sólida para expulsar eles da organização, para removê-los. Só que o que acontece? Em vista dos vídeos que a gente tem feito, e que o Ronaldo Canini tem fazido a questão dele, né, andando na internet sobre o assunto correr com ele, e todos nós que estamos aqui juntos nesse canal, sabemos muito bem disso. Você que acompanha esse canal, sabe tá aí. Não vem essas dias, vocês estão denegando uma organização, ou isso vai ser judicial para um estudante que estava fazendo progresso, e aí ele desiste de progredir na organização. Quem me falou isso, na verdade, foi o mentor da página O Caminho. Vocês devem conhecer a página. Ele me falou isso. Gente, eu vou ser bem franco com vocês. Eu tolero um monte de coisa, mas uma coisa que eu não tolero é que as pessoas façam as besteiras
que as outras pessoas cometam os erros e que eu seja culpado por isso. Um escudo humano. Essa página aqui é o caminho para o novo mundo. Eu posso colocar na conta deles o estímulo da pesquisa. Inclusive, eu mandei uma mensagem uma certa vez para essa página, do Caminho para o Novo Mundo. Eu nem sei se existe, ou ele me bloqueou, não sei. Tá? Mas eu lembro dessa página, e foi uma das páginas que me ajudou a pensar diferente. Em que, pioneiro? Eu lembro de uma postagem, lá tinha muitas postagens polêmicas, né? E uma das postagens que eu lembro foi a respeito de faculdade. Eles falavam muito de faculdade e de barba. E das primeiras páginas que eu vi sobre barba foi no Caminho para o Novo Mundo. Se eu não me engano, eu acho que alguma coisa também sobre o Congresso de Mairiporã, não lembro, mas pelo menos essas duas coisas eu lembro. Inclusive, eu lembro de uma foto que foi postada no Facebook, nessa página, de uma irmã, ou era de um irmão, que estava lendo o texto diário antes de fazer o Enem. E ele lá falando de faculdade. Então, assim, coisas que para a organização era abominável. Falar de faculdade, ou dizer que talvez a faculdade é algo positivo, né? Ou falar da barba, que era um tabu totalmente, era algo abominável. E tudo isso foi lá nessa página Caminho para o Novo Mundo, e eu falei com ele em um momento, com essa página, falando a respeito disso, que o corpo governante estava errado, que tinha uma posição herética, etc. E aí ele até não gostou, achou errado, tal. Não sei nem se ele me bloqueou, porque essa página para mim não aparece mais. Talvez seja bloqueado, se existir. Depois vocês digam aqui se essa página ainda existe. Olha, você não pode falar a verdade sobre a organização. Por quê? Porque isso vai prejudicar os estudantes, tá? Gente, eu não tolero ser culpado de uma coisa que a organização faz. Não tem ninguém no mundo que dê mais munição para apóstata do que Betel e o corpo governante. Quanta munição para apóstata Betel deu quando criticou quem tinha barba, quando puniu quem tinha barba em sentido congregacional, né? Não deixando ser servo ministerial, falando mal, inventando um monte de mentiras a respeito de quem tinha barba. Que ter barba é coisa de rebelde. Mentira, não é coisa de rebelde. E ter barba não era costume no Brasil. Mentira, era costume sim. E ainda que não fosse, não seria errado. Porque a Bíblia manda não fazer julgamento em relação a opiniões conflitantes. E Betel está fazendo justamente isso. Então, Betel do Brasil causa muita divisão nas congregações. E agora, quando vem ao público e exponho isso, sou eu que sou culpado. Quer dizer, eles usam pessoas como escudo humano. Não, você está causando divisão. Essa lógica, essa argumentação é a mesma que ocorre quando um criminoso usa uma pessoa inocente como escudo humano para depois culpar a polícia. É exatamente isso que Betel está fazendo. Eles estão dizendo que você não pode falar dos assuntos para não causar divisão. Escudo humano. O Ronaldo Canedo, não é correto você tratar dos assuntos da organização assim em público. Isso traz vexame sobre o nome de Jeová. Ah, é porque o que os anciãos da congregação do Ronaldo fizeram não traz vexame, né? O que Betel fez por tomar o lado dos anciãos não traz vexame. A culpa é do Ronaldo. O que é isso? Escudo humano. E teve aquele sujeito lá que foi na internet e falou que o Ronaldo iria roubar o dinheiro. Ele não mencionou o nome do Ronaldo, mas se referiu ao Ronaldo. O Ronaldo vai roubar o nosso dinheiro, tá? Algo mais ou menos assim ele falou. Tá, e a organização não é culpada de nada. A organização não tem culpa. O Ronaldo contatou os anciãos, ele contatou Betel, ele fez tudo o que podia ser feito para resolver o problema debaixo dos panos. E Betel, virou a mão e disse, não quero ter. E a culpa por tudo que está acontecendo com a organização não é da organização. Eu me questiono o que uma pessoa dessas tem na cabeça. Eu não acho que é falta de neurônio. Essa não é uma questão de inteligência. De falta de inteligência. É uma questão moral. A pessoa tem no coração perversidade, maldade. Porque não é possível que uma pessoa boa de coração pense isso, gente. Ah, mas o Ronaldo devia deixar que a injustiça fosse feita e devia ser humilde. A pessoa que diz isso, ela só diz isso em relação ao Ronaldo. Porque ela não pensou que os anciãos da congregação não deixaram passar essa.
Se o Ronaldo de fato merecesse ser desassociado, por que os anciãos da congregação do Ronaldo não deixaram passar? Afinal, não é melhor sofrer injustiça? Ah, mas aí os anciãos não podem deixar a injustiça. Ah, os anciãos não podem, né? Mas o Ronaldo pode. Por que os anciãos não deixaram que a injustiça fosse feita? Ah, deixa o caso do Ronaldo. Por que eles não fizeram isso? Por que quando Betel foi acionada, ainda que o Ronaldo tivesse culpa, por que é que Betel não aplicou esse princípio bíblico de vamos deixar que sou injustiça? Por que vocês não cobraram isso de Betel? Porque foi justamente porque Betel não aceitou o que o Ronaldo tá falando que o vexame está surgindo. A culpa é de quem? A culpa sempre é do Ronaldo? Quer dizer que o Ronaldo tem que seguir todos os princípios bíblicos da forma como vocês acham que são. Mas o Betel e os anciãos da congregação dele não precisam. Tem que seguir a Bíblia, menos o governante. Eu não posso me posicionar errado. Tipo, se eu tenho uma coisa errada, eu ser punido por isso. Desde as últimas décadas, são uma revolta em relação à liderança anterior da Torre de Vigia. E o corpo governante pode se revoltar contra a liderança? Eu não posso? Quando eles se revoltam, é o entendimento que Jeová está dando, uma luz de Jeová, um novo ajuste. Graças a Jeová. Quando eu me revolto, é apostasia? Quando eu digo uma coisa que está errada, eu sou apóstata. Quando o corpo governante diz, vocês não conseguem perceber, vocês realmente não conseguem entender isso. Não, é de fato, vocês realmente não conseguem entender isso. Não é possível que vocês não consigam entender isso. Não é possível, vocês realmente não conseguem entender. Porque aí é um problema insolucionável se vocês não conseguem entender isso. O que é a justiça? As pessoas são julgadas de forma igual. E aí vem a pergunta, quem de fato está dando munição para apóstata? E a resposta óbvia, ninguém deu mais munição para apóstata do que Betel e o corpo governante. Ah, mas o problema é que tem muito estudante assistindo aos seus vídeos, e aí eles desistem do estudo porque se decepcionam com a organização. Quem me disse isso, sabe quem foi? O mentor da página No Caminho. E a minha resposta, evidentemente, foi essa. Eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, eu falei para ele. Ele falou, cara, mas as pessoas vão se decepcionar com a organização. Eu falei, não é problema meu. De quem que é a culpa? Fui eu que disse durante 50 anos que não se pode nem cumprimentar um desassociado? Não foi. Então que culpa eu tenho se as pessoas agora, ao saberem da verdade, estão se decepcionando com a organização? Eu não tenho culpa, não é problema meu. Coloca a culpa em quem tem a culpa. Ah, mas é que não sei que... Fui eu que disse, durante inúmeras décadas, que cristão com barba era cristão rebelde, cristão mau exemplo. Fui eu que disse isso? Fui eu que mandei os anciãos lincharem nas congregações, irmãos com barba? Fui eu que fiz isso? Não foi. Então não é problema meu. Ah, mas que isso traz... É problema meu? Não é problema meu. Eu não tenho nem aí pra isso. Não é culpa minha. É culpa minha isso. A culpa é de quem? É o que o apologista, na verdade, está falando, faz todo sentido e é exatamente isso. Não é exatamente isso. Tá? Quem está preocupado com, de fato, se as pessoas elas estão abandonando a organização, se estão parando de estudar, se de fato você está preocupado, então você tem que cobrar quem causa isso, o corpo governante. A estratégia de silenciar quem sai é a melhor estratégia que eles têm. Porque quem sai não pode falar nada, ninguém pode ouvir essa pessoa, ou seja, imagine o quanto de injustiça que já rolou com respeito a essa questão de desassociação. O quanto. O caso de Ronaldo, pela segunda vez, não me façam acreditar que isso é por acaso. Quantos? Agora, o nome dele foi anunciado. Mesmo que ele seja correto no ponto, ele está errado. Tem que aceitar. Então, esse é um problema sério da organização. E a gente não tem como esperar muita coisa, porque o próprio corpo governante diz que não precisa pedir perdão, eles nunca enganam, nunca erram, nunca mentem e nunca enganam. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, que está sendo falado a respeito do corpo governante, é apenas ilusão, porque não existe isso, porque eles nunca enganam e nunca mentem. Complicado, né? O caminho é você se libertar. Liberte-se do corpo governante. Desassocie o corpo governante da sua vida, porque você não vai conseguir desassociar o corpo governante. Você, ou melhor, a organização não vai desassociar o corpo governante, porque a organização é o corpo governante. Os irmãos não vão conseguir desassociar o corpo governante, porque o corpo governante tem o poder. Então, você, individualmente, desassocie esses homens da sua vida, porque é a única forma que você vai conseguir, né, ter a sua autonomia e a sua consciência respeitada.
Eu quero saber a tua opinião, o comentário a respeito desse vídeo. Deixa aqui, você concorda com o Apologista da Verdade? Não concorda? Deixa aqui a tua opinião, o teu comentário. Eu peço que você deixe o gostei desse vídeo, compartilhe para mais pessoas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, seja membro para poder ajudar esse canal a continuar crescendo e levando a verdade sobre a verdade para os mansos da terra. Eu envio o amor cristão, você bate palma em casa e até o próximo vídeo aqui no canal Pioneiro Oficial.